Boa noite a todos, graça e paz. Como estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Vamos dar início a mais um culto ao Senhor. Vamos louvar, vamos orar, vamos meditar na sua santa palavra. Eu já queria lhe convidar para que possamos começar esse culto com louvor, adorando ao nosso Deus. Cante aí comigo, louve ao Senhor, se alegre no nosso Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Glória a Deus. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Glória a Deus. Reinará. Reinará. Glória a Deus. Queria convidar você também para que a gente possa ter um breve momento de oração, possamos buscar ao Senhor através da oração, apresentar esse culto, apresentar as nossas vidas, apresentar a igreja, apresentar o mundo. Ore pelas pessoas que você lembra, as pessoas que estão enfermas, que estão precisando. Vamos ter um momento de oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecer porque tu nos permite estarmos aqui juntos, Senhor, mesmo que virtualmente, mas mais uma noite juntos, Senhor, para te cultuar, para te adorar, para ouvir a tua palavra, Senhor. Oramos, Senhor, pelas nossas famílias, meu Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos amigos. Pedimos a tua proteção, Senhor, que possa nos proteger de todo mal, de toda doença, Senhor. Te apresentamos a vida dos enfermos, lembramos do Gleibson, Pai amado. Tu possa trazer a cura o mais rápido possível para o nosso amado e querido irmão, Senhor. Te apresentamos também todos aqueles enfermos que conhecemos, Senhor. Te apresentamos os hospitais, os enfermos, os médicos. Tua poderosa mão esteja sobre todos, Pai amado. Te apresentamos o Brasil, o mundo. Oramos pelos governantes, que tu dê sabedoria, para que eles possam fazer o melhor nesses dias difíceis que temos vivido. Mas clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que se for da Tua vontade, pode fazer algo sobrenatural para trazer a cura para o mundo, Senhor. Oramos, Senhor, confiando em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria deixar mais uma lembrança, lembrar dos nossos horários, horário dos nossos cultos, da nossa programação, nesse período aí de isolamento social. Todo dia pela manhã, 7 horas da manhã, segunda a sábado, a gente tem o nosso devocional diário. Vários irmãos da igreja, cada um dia grava um pequeno devocional de 3, 5 minutos para abençoar o seu dia. Terça-feira a gente tem o nosso culto de oração no WhatsApp. Ele é aberto para todo mundo. Se você quer participar e você não está no grupo da igreja, manda um comentário aqui no YouTube, fala com alguém da igreja, que a gente vai te colocar, vai te orientar para estarmos orando juntos nas terças-feiras às 20 horas. Quinta-feira temos aqui o culto de pregação da palavra. No sábado, 18 horas, temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Você pode pedir música, a gente ora junto, a gente louva junto, cada um na sua casa, mas ali interagindo no chat, ao vivo. Tem sido momentos muito abençoadores nesses cultos. E no domingo, pela manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical. Cada aula a gente está fazendo um panorama de um livro bíblico. Daqui para o fim do ano, se Deus permitir,
A gente vai ter dado uma geral em todos os livros da Bíblia. Tem sido muito abençoador e quero que você participe, convido você a participar, caso você não esteja participando. E se você já está participando, que você possa continuar perseverando aí no estudo da palavra de Deus. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de estudar, de buscar cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus. E no domingo, às 19 horas, temos o culto também de pregação da palavra, que você possa estar junto, participe, esteja conosco, ajudando, orando por nós, orando pela sua igreja. E qualquer coisa, precisando de qualquer coisa, me procura o pastor Cordeiro, procura os diáconos. A igreja é isso, a igreja é um cuidando do outro. E nesse momento de dificuldades é que a gente tem que estar mais junto mesmo um do outro, em oração, em cuidado, em tudo aquilo que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer. Mas eu queria começar aqui a palavra de hoje. Você deve ter visto aí no início o assunto, o texto que a gente vai ver está lá em Efésios 5. É um texto bastante conhecido até, sobre maridos e esposas. E eu quero trazer essa mensagem de hoje porque esse tem sido um assunto bem delicado nesses dias de isolamento social. Que muitos casais, muitos maridos e esposas não estavam acostumados a passar o dia todo juntos e estão tendo que passar. E a gente tem ouvido testemunhos de casais que estão tendo momentos maravilhosos, mas tem outros casais que ainda não estão se dando muito bem, estão tendo um problema aqui, um problema ali. E eu quis trazer essa mensagem hoje para vermos juntos o que a palavra de Deus pode nos ensinar, pode nos ajudar nessa questão de casamento, de relacionamento de marido e mulher. E como eu falei, esse período de isolamento é um período complicado. E a gente tem os dados da China, né, que foi o país que começou a sair do isolamento social primeiro. E tem um dado muito triste, porque nas províncias que o isolamento social se afrouxou, acabou, a quantidade de divórcios cresceu absurdamente. Os maridos e esposas não conseguiram se dar bem nesse período de quarentena e terminaram, infelizmente, muitos buscando o divórcio assim que terminou o período de quarentena. Que maridos e esposas talvez não estejam acostumados a ficar muito tempo em casa, né? E você também sabe que no povo de Deus isso também é um assunto muito delicado, porque se falando de divórcio, infelizmente, meus irmãos, talvez você já tenha ouvido esse dado, eu não tenho pesquisa do Brasil, mas é uma pesquisa dos Estados Unidos, que o número de divórcios de pessoas dentro da igreja tem sido igual ao número de divórcios de pessoas fora da igreja. E, meus irmãos, nós aqui da igreja sabemos que o que Deus uniu, homem nenhum separa. O casamento é para a vida toda. Então a gente vê esses fatos preocupantes, esse número de divórcio grande, esses testemunhos que temos tido de casais dentro da igreja que não estão se dando muito bem nos seus lares. Isso é preocupante, meus irmãos, porque a palavra de Deus ensina uma coisa e talvez a gente mesmo, a igreja, não esteja vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse texto que a gente vai ler hoje é um texto que tem muito a nos ensinar, mas é um texto muito delicado também, porque ele é um texto muito mal interpretado. É um texto que as pessoas que não são cristãs não entendem muito bem, até porque geralmente eles pegam só uma frase e começam a falar mal do texto por causa de uma frase, não leem o texto todo, não tentam entender o texto todo. Mas também é um texto que não é muito bem visto nos próprios arraiais cristãos. Então, que Deus possa nos dar sabedoria, que possamos meditar na palavra de Deus e nos conformar com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensine, que o Espírito Santo possa ter misericórdia de nós. Vamos ler o texto, está lá em Efésios 5. Efésios 5, do 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo,
Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela leitura da tua palavra. Tu possa cuidar de nós, Senhor, possa usar o teu Santo Espírito para aplicar essa palavra em nossas mentes, em nossos corações e no nosso dia a dia, Senhor. Já te apresento os casais da igreja. Tu possa falar poderosamente a cada um, Senhor, e que todos nós possamos viver conforme a tua palavra, buscando a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do qual oramos. Amém e amém. Uma primeira coisa, meus irmãos, que a gente vê nesse texto é que Paulo dá algumas razões para as pessoas agirem assim, para os maridos e as esposas agirem assim. Ele não é por acaso, não é por capricho dele. Não são apenas regras lançadas ao vento, não. Tem algo por trás disso, tem uma lógica por trás disso, e Paulo começa nos explicando. A primeira coisa que Paulo fala, se tratando primeiro das mulheres, é que a mulher tem que ser submissa ao seu marido por causa da ordem da criação. E Paulo aqui ele não vai desenvolver muito isso, mas você pode olhar depois em 1 Coríntios 11 e 1 Timóteo 2, que Paulo vai pegar esse mesmo assunto e explicar com mais detalhes. Então você pode ir depois do culto dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, 1 Timóteo 2. E Paulo vai dizer nesses textos, e nesse que ele leu em Efésios, que primeiro Deus criou Adão, e depois ele viu que não era bom Adão ficar só, e daí ele criou Eva para ser sua ajudadora. A gente vê isso lá em Gênesis 2. Então, Adão veio primeiro, isso traz uma ordem para a criação, traz uma ordem para os relacionamentos, e é isso que Paulo está explicando para a gente aqui. E a gente tem que tomar cuidado com esse texto, meus irmãos, como eu falei no começo, porque esse é um texto muito mal interpretado, né? Porque as pessoas leem rapidamente esse texto, leem uma frase perdida e solta, e começa a falar mal, falando uma coisa que o texto não diz. As pessoas não se dão ao trabalho de ler o texto todo, de tentar entender o texto todo. Começa a dizer que a Bíblia diz que o homem é melhor que a mulher, que isso, que aquilo, que é machista. Você deve ter ouvido isso, você sabe do que eu estou falando. E a gente tem que ser bem claro, meus irmãos, no que a Bíblia fala. A Bíblia não fala em momento nenhum que o homem é melhor, que a mulher é melhor, longe disso. Agora, uma coisa, a Bíblia é muito clara. Ela fala que o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. Deus criou assim as coisas, Deus quis assim que fosse. E Paulo também até fala depois que o homem até depende da mulher, né? Que tirando Adão, todo homem é nascido de mulher. Então, longe de dizer que um é melhor do que o outro, Paulo está dizendo, ó, são apenas diferentes, cada um tem a sua função. Deus criou o homem para uma coisa, Deus criou a mulher para outra coisa. E não é cultural, que muitos vão dizer, você já deve ter ouvido isso, isso valia para aquele tempo, porque isso é a cultura daquele tempo. E não, meus irmãos, não é cultura. Paulo não está falando de cultura. Paulo está falando da criação de Deus. Paulo está falando da ordem que Deus fez as coisas e de como Deus criou e arranjou as coisas conforme a sua vontade. E, meus irmãos, o mundo não aceita isso. O mundo não vai aceitar isso. Porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que são de fora. Mas um grande problema, meus irmãos, que a gente tem vivido hoje, e a gente tem que ser bem sincero nisso, é que a própria igreja não está querendo viver essa palavra que lemos agora. A própria igreja não quer aceitar a palavra do Senhor como sendo palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, a gente tem que lembrar que a Bíblia fala que todos temos o mesmo valor diante de Deus. Tanto é que Paulo mesmo vai dizer depois, não existe nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto. Todos são um em Cristo Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas existem diferenças entre um homem e uma mulher. Existem diferenças entre um escravo e um livre. Existem diferenças entre um judeu e um gentio. E Paulo está querendo explicar isso para a gente. Não somos idênticos, somos distintos. Um complementa o outro, um ajuda o outro. Tanto é que a palavra de Deus vai mostrar lá em Gênesis que a mulher foi criada para ser uma ajudadora idônea, para estar ali ajudando o seu marido, ajudar nas fraquezas do marido e aproveitar aquilo que o marido tinha de bom para
usufruir também das partes boas do marido, daquilo que ele tinha de melhor, daquilo que ele podia oferecer. Mas, meus irmãos, o problema, como sempre, é o pecado. O pecado é que nos impede de viver a palavra de Deus. O pecado é que nos impede de entender isso que temos visto aqui. Inclusive, o próprio Deus fala em Gênesis 3, depois do que Adão e Eva pecam, Deus, quando está falando da maldição que eles vão sofrer por causa disso, Deus fala justamente isso. Um vai querer dominar sobre o outro, o desejo da mulher vai ser para o seu homem, vai ter problemas no relacionamento. Deus já estava prevendo isso e já estava avisando isso para todo mundo, problemas de relacionamento entre homens e mulher. E com o pecado, meus irmãos, a gente vai ter problemas, porque a palavra de Deus diz para o homem ser o cabeça. Mas por causa do pecado, a gente vai ter mulheres querendo dominar, mulheres querendo ser o cabeça do relacionamento. E por outro lado, a gente vai ter homens, ao invés de ser o cabeça, por causa do seu pecado, sofrendo de omissão, um pecado de omissão, em vez de querer dominar, quer deixar-se dominado pela sua esposa. Existe tanto o pecado da parte da mulher, quanto o pecado da parte do homem nesse assunto. E meus irmãos, dentro da igreja, isso é complicado, né? Lá fora, como eu falei, o mundo não vai viver a palavra de Deus, o mundo não conhece, o mundo não consegue entender a palavra do Senhor. Mas dentro da igreja, meus irmãos, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Então a gente tem que nos esforçar para viver a palavra de Deus, orar, pedir ao Espírito Santo, clamar a Ele, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele possa nos ensinar a viver tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E esse texto, meus irmãos, apesar de que muitos vão falar, fora da igreja e dentro da igreja, infelizmente, esse texto não é machista. Muito pelo contrário, eu quero que você entenda o que estava acontecendo aqui. Na sociedade judaica, as mulheres eram um objeto. Naquela época, antigamente, as mulheres não tinham valor, as mulheres não tinham praticamente nenhum direito. Eram tratadas apenas como objeto, como um pertence do seu marido. Na Grécia, alguns anos depois, a mulher era apenas para ter filho e cuidar do lar. O homem buscava prazer fora de casa, tinha relacionamentos extraconjugais, era uma coisa comum, normal e aceita por todos. Em Roma, que é onde o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, meus irmãos, era infinitamente pior. Porque a mulher também só se via para estar no lar, para ter um filho, e os homens iam buscar prazeres até com outros homens, era a coisa mais normal do mundo naquela época. Basta você buscar algum livro de história, que você vai ver que tudo isso que eu estou falando são fatos registrados. As mulheres eram tratadas como nada, não tinham direitos, eram apenas objetos, ninguém ligava para elas. Mas então Paulo escreve uma coisa, meus irmãos, que para a sociedade da época era uma coisa chocante. Porque a gente tem visto que na sociedade da época as mulheres eram para ser tratadas como objeto, ninguém ligava para elas. Mas Paulo fala uma coisa quando ele vai falar dos deveres do marido. Ele choca aquele mundo que ele vive, dizendo: olha, sua esposa tem importância. Sua esposa não é um objeto, não. Ela não está ali apenas para ter filho, para cuidar do lar, para lhe dar prazer. Não, muito pelo contrário. Você tem que amar a sua esposa, não é usar, não é dominar. Você tem que amar a sua esposa. O apóstolo Paulo é bem claro com isso. E não é porque ela se submete a você, porque ela tem que se submeter, segundo a palavra de Deus, que você pode tratar ela de qualquer forma, não. Muito pelo contrário, você tem que amar, tratar ela bem. Né? Porque Paulo começa a mostrar aqui, meus irmãos, uma coisa muito importante, é que o casamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento conjugal de um homem e de uma mulher, ele é uma sombra, ele aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, Paulo fala que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Essa questão de relacionamento, de casamento, de tratar a igreja como uma noiva, isso vem lá desde o Antigo Testamento. A gente vê lá muitas vezes Deus tratando a sua aliança como se fosse um contrato de casamento dele com o seu povo. Em Marcos 2, no Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus dizendo que ele é o noivo e que a igreja é a sua noiva. Em Apocalipse, lá no final da Bíblia, a gente vai ver que lá nos grandes dias a gente vai participar, quando o Senhor Jesus voltar, a gente vai participar das bodas do Cordeiro, a refeição, a festa do casamento de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. Então veja o que o texto está falando. O texto está falando que o marido e a esposa têm que se relacionar assim como Cristo se relaciona com a sua igreja.
E, meus irmãos, vejam o que o texto fala. O texto começa falando de amor. Então ele fala que Cristo ama a sua igreja. E se Cristo ama a sua igreja, o marido tem que amar a sua esposa. Depois o texto vai dizendo que Cristo deu a si mesmo pela sua igreja. Que o marido tem que dar a si mesmo, assim como Cristo deu o seu próprio corpo pela igreja, o marido tem que estar disposto a, se preciso for, morrer pela igreja. Marido, você está me ouvindo? Você tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. E tá vendo como é diferente do que se diz por aí nesse texto? Que é machista, que é aquilo? Não. Muito pelo contrário. O texto continua dizendo que o marido tem que santificar a sua esposa, assim como Cristo santifica a sua igreja. O marido tem que buscar santificar a sua esposa. Cristo mandou o Espírito Santo para santificar a sua igreja. Da mesma forma, o marido tem um papel de buscar viver uma vida santa e de ajudar a sua esposa a viver também uma vida santa. E fala de limpar pela água, de purificar pela palavra. E aqui Paulo está fazendo uma referência ao batismo, né, o lavar das águas, o lavar regenerador do batismo. Está falando da palavra, que está falando tanto da confissão de fé que fazemos quando nos batizamos, quanto da pregação da palavra escrita do Senhor. E assim mesmo, o marido tem que limpar a sua esposa, tem que purificar a sua esposa. Cristo apresenta a sua igreja imaculada, sem mácula, sem ruga. Cristo promete que a igreja será imaculada naquele grande dia. E o marido tem a obrigação de buscar fazer o mesmo com a sua esposa, de apresentar a sua esposa a Cristo de uma forma imaculada, de uma forma pura. Você está entendendo o tamanho da responsabilidade que Paulo está dizendo aqui que os maridos têm que ter com as suas esposas? E trazendo, meus irmãos, para os nossos dias, para os dias de hoje, as esposas têm sim que se submeter aos seus maridos. A palavra de Deus é clara, não tem como a gente querer dizer outra coisa, que a palavra de Deus é clara. Mas os maridos têm que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Meus irmãos, será que é fácil viver assim? Tanto um como o outro? Vamos ser sinceros, será que é fácil para a esposa se submeter a seu marido? E será que é fácil para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a sua própria igreja? Porque, meus irmãos, se seu marido e esposa fez algo que você não gostou, e nesse período de quarentena, todo mundo o dia todo junto, acho que praticamente todo dia um ou outro vai fazer alguma coisa que o outro não gosta. Mas Paulo está falando que o relacionamento de marido e esposa tem a ver com o relacionamento de Cristo e igreja. Então, seu marido, sua esposa fez algo que você não gostou, ok. Qual vai ser sua reação? E aí vamos perguntar, qual é a reação de Cristo quando nós, a sua igreja, fazemos algo que ele não gosta? Quando pecamos contra ele, meus irmãos, pecamos todos os dias contra o Senhor. Pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, por omissões. E o que é que Cristo faz? Ele fica com raiva? Ele pune a gente? Ou ele nos perdoa? Para a esposa, se seu marido fala para você fazer algo que não seja pecado, algo que não seja errado, mas seu marido fala para você fazer algo que você não concorda, o que você faz? Vamos dar um exemplo do dia a dia. Como usar o dinheiro da família, aonde o filho vai estudar, que escola vai botar o filho, que vai fazer uma reforma em casa ou não, essas coisas do dia a dia. Se o seu marido fala alguma coisa desse tipo, dá alguma ordem que você não concorda, mas ele não está fazendo nada de pecado, ele não está falando de pecado aqui, ele fala algo do dia a dia que você não concorda, o que é que você faz? E aí vamos trazer para Cristo e sua igreja. Quando a palavra do Senhor manda fazermos algo, quando Cristo manda a gente fazer algo, e que muitas vezes a gente não entende, a gente vai ter muito isso quando a gente é novo na fé, a gente não entende muito das coisas que estão na Bíblia. E até hoje, quando a gente está maduro, tem coisas que a gente tem que admitir que a gente ainda não consegue entender muito bem. Mas quando a palavra de Deus diz para a gente fazer algo, mesmo que a gente não entenda, o que é que a gente faz? A gente simplesmente diz, Senhor, eu não concordo contigo e vou fazer do meu jeito. É assim que a gente faz? Ou a gente se submete à palavra de Cristo? Ou a gente reconhece que Cristo é o cabeça e por ele ser o cabeça a gente tem que seguir aquilo que ele nos ordena? Para os maridos, você tem se esforçado, meu irmão, para amar a sua igreja, assim como ama a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja?
Meus irmãos, isso vai incluir coisas práticas do dia a dia. Você está se esforçando para mudar aquelas coisas que você tem que sua esposa não gosta. E às vezes é um jeito de falar, é um temperamento. Tem muito isso. Não sei se ainda tem hoje, né? Espero que não. Tinha muita esposa aí que ficava chateada com o marido que ele deixava a toalha molhada em cima da cama. E isso dava muita briga aí em muitos casais. Será, meu irmão, que você está prestando atenção nessas coisas e está tentando mudar? Será que você está se esforçando ou simplesmente você diz, ah, não, eu sou assim mesmo, ela que me entenda, ela que viva comigo assim? Será que isso é amar a sua esposa assim como Cristo ama a sua igreja? Você está sustentando a sua esposa, está alimentando a sua esposa nas coisas espirituais, assim como Cristo nos alimenta através do seu Santo Espírito, através da sua palavra? Maridos e esposas, será que lembramos que somos uma só carne, um só corpo? Será que estamos amando o outro como amamos a nós mesmos, como o texto que acabamos de ler? Ou será que estamos nos amando mais do que amamos o nosso cônjuge? Será que eu amo mais a mim do que eu amo a minha esposa? Será que está acontecendo isso? Porque, meus irmãos, a gente tem que ser muito sincero. Porque tem uma palavra que define quando a gente não segue a vontade de Deus, quando a gente não faz a vontade de Deus, ou quando a gente faz outra coisa, que a palavra de Deus diz para a gente fazer uma coisa, a gente faz outra. Tem uma palavra, a Bíblia é bem clara, quando a gente faz esse tipo de coisa, a palavra que a Bíblia usa para isso que está acontecendo é pecado. Quando a gente não segue a vontade de Deus, a gente está pecando. Quando a gente não se esforça para cumprir a palavra de Deus, a gente está pecando. E a gente pode dar desculpa mesmo. Você pode dizer que seus problemas é por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa do seu filho, por causa do trabalho, por causa do cachorro. A desculpa que você quiser. Mas a palavra de Deus é clara. Se a gente não está seguindo em nosso relacionamento conjugal conforme a palavra do Senhor está mostrando, a gente está vivendo em pecado, em erro. E quando a gente peca, meus irmãos, a gente tem que pedir perdão primeiro a Deus, segundo para o nosso cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, e orar para que o Espírito Santo nos capacite para que possamos viver uma vida diferente. E temos que depender do Espírito Santo totalmente, mas temos que, a nossa parte, temos que nos esforçar, temos que buscar fazer o melhor, mudar para ter uma vida conforme a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se você prestar atenção aí no texto, o foco desse texto, apesar do que muitos vão falar, o foco não é autoridade, o foco não é submissão, o foco não é mandar, não é se submeter, não. O foco desse texto, se você for parar para ler, o foco dele, meus irmãos, é amor. O amor é o foco. Se você ler com calma esse texto, você vai ver, vai saltar aos nossos olhos. O que importa é o amor, é amar. A autoridade do marido, a submissão da sua esposa. Tudo isso está baseado no amor, não é uma coisa fazer simplesmente porque tem que fazer, a gente faz porque ama. O sacrifício de Cristo, meus irmãos, a gente sempre tem que lembrar, porque Paulo fala isso claro. Esse relacionamento de marido e esposa tem a ver com o relacionamento de Cristo e igreja. E o sacrifício de Cristo na cruz, meus irmãos, foi baseado em quê? Em amor, no mais puro amor, no maior amor que você pode imaginar. E, meus irmãos, em primeiro lugar, tem que estar o nosso amor por Cristo. Isso a gente não pode esquecer. Em segundo lugar, você tem que amar a sua esposa, tem que amar o seu marido, tem que amar o seu cônjuge, pois ela representa a igreja de Cristo. E Cristo ama a sua igreja, então a gente tem que amar o nosso cônjuge, tem que respeitar, tem que buscar o melhor para o nosso companheiro, para o nosso nosso esposo, nosso marido. Meus irmãos, se Cristo ama a sua igreja, e tenha certeza que Ele ama, você tem que amar o seu cônjuge. Se Cristo ama a igreja, você, esposa, tem que amar o seu marido. E você, marido, tem que amar a sua esposa. Se você voltar um verso antes do que a gente leu, Paulo vai falar uma coisa até mais importante, que nos dá um contexto até melhor. Paulo fala que todos nós temos que nos submeter uns aos outros, no verso 21 do capítulo 5. Todos nós, toda a igreja, tem que se sujeitar uns aos outros. Todos os cristãos, por temor a Cristo, têm que se sujeitar uns aos outros, temos que sujeitar aos irmãos, temos que nos sujeitar à igreja de Cristo, à nossa liderança. Não é só marido e esposa, não, você está entendendo? É toda a igreja. Toda a igreja tem que viver em submissão. Toda a igreja tem que buscar o bem do próximo, tem que levar o próximo em mais conta até do que ele mesmo, como a própria palavra de Deus ensina.
Meus irmãos, se você ama Cristo, se você ama Cristo, você não obedece a Cristo, você não busca obedecer a Cristo, mesmo quando não entende, você não se esforça, a gente não se esforça por amor a Cristo, a obedecer às suas palavras. Então, meus irmãos, a palavra é clara para maridos e esposas. Sujeitem-se, amem. Não ache que você é o melhor, não tente usar o outro, muito pelo contrário, sujeite-se uns aos outros, maridos e esposas, irmãos dentro da igreja. Essa é a vida cristã, meus irmãos, não é querendo dominar os outros, mas é querendo amar os outros e se submeter uns aos outros, como a própria palavra de Deus ensina, é clara. Não precisa nem se esforçar muito para explicar, porque a palavra é muito clara. E, meus irmãos, cabe dizer aqui também que a submissão da esposa tem que ser um marido que a ama. Não é um bruto, um cara machista, um cara violento. Não, a palavra de Deus é clara. O marido tem que amar a sua esposa. Então não cabe machismo aqui. O marido não pode pedir e obrigar a sua esposa a fazer nada que seja pecado, a fazer nada que faça mal a ela, nada de perversidade, nada de crueldade. Porque, meus irmãos, eu quero até deixar uma palavra para os maridos aqui, meus irmãos. A submissão da sua esposa, meu irmão. Sua esposa só vai se sujeitar a você se ela lhe amar, se ela confiar em você. Se ela vê que você a ama, se ela vê que você está buscando fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Então não é gritar, não é bater, não é xingar, muito pelo contrário. É amar. Se sua esposa vê que você está amando ela, você está se esforçando para dar o melhor para ela, para sua família, para os seus filhos, está buscando fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, meu irmão. Sua esposa vai ter o maior prazer em se submeter a você, por amor, por respeito, por confiança, não por obrigação, não por medo. E a submissão do marido, né, temos que ver aqui, é muito difícil, porque o marido, a palavra tem que dizer, tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. Tem que ser servo da sua esposa, assim como Cristo. Cristo não veio para servir, dar sua vida a muitos. Então, marido, você tem que servir a sua esposa. Você tem que, se preciso for, dar a sua vida pela sua esposa. Isso não é no sentido figurado, não. Isso é no sentido real. Se preciso for, você tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa. E por isso que é complicado até, meus irmãos, relacionamento de cristão com não cristão. Porque existem casos, claro, que a pessoa se converte já casada. E aí não tem muito o que fazer, né? Só orar e evangelizar o seu cônjuge para que o Espírito Santo tenha misericórdia e salve ele também. Mas relacionamentos novos, meus irmãos, uma pessoa que ainda não casou, que está buscando um namorado, um noivo, um marido, uma esposa, tem que buscar pessoas dentro da igreja, meus irmãos. Porque imagina, para viver isso, com o Espírito Santo em nossa vida, com a palavra de Deus nos ensinando, a gente tem que admitir que é difícil viver isso. Imagina sem Cristo, imagina sem o Espírito Santo, imagina sem a palavra de Deus. Como é que você vai viver isso que a palavra de Deus está ensinando? É impossível, não tem como quem não é cristão viver isso. Se para um cristão não é fácil, para quem não é cristão, meus irmãos, eu digo com toda certeza, é impossível viver tudo isso que a palavra de Deus tem nos ensinado, tem falado para nós nessa noite. E também, meus irmãos, dizendo aqui que a gente não está dizendo que o casamento vai ser só amor, só felicidade. Claro, a gente ora para isso, a gente busca isso, a gente espera isso, que seja só amor, só tranquilidade, só felicidade. Mas a gente tem que ser sincero e sabemos que no casamento, no dia a dia, vai ter lutas, vai ter problemas, o pecado vai estar aí para sempre tentar nos tirar de todas as formas possíveis de um bom relacionamento com o nosso cônjuge. Mas, meus irmãos, nós somos chamados a morrer para nós mesmos, a negar a nós mesmos, a nos sacrificar, tanto pela igreja, como tanto por Cristo, como pelo nosso cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido. Porque vale voltar, meus irmãos, o relacionamento de marido e esposa simboliza o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E, meus irmãos, para pensar. O quanto Cristo sofreu pela sua igreja. O quanto Cristo sofreu para que eu e você pudéssemos ser libertos pelo pecado. Vou lhe dizer, meus irmãos, ele sofreu de uma forma que a gente não pode nem imaginar. E pela graça dele nunca vamos imaginar. Nunca vamos sofrer, porque o que deveríamos ter sofrido pelos nossos pecados, ele próprio sofreu por nós. Ele pagou o preço por nós. Então, meus irmãos, se Cristo sofreu pela sua igreja,
Por que você não está disposto a sofrer pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa? Porque a gente muitas vezes busca uma perfeição que só existe em foto de Facebook, de Instagram. Sabemos que aqui nesse mundo, meus irmãos, enquanto Cristo não nos levar, não vai ter perfeição. A gente vai ter que negar a nós mesmos, vai ter que, como se fala, engolir sapos para poder estar bem com nossa família. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta para estar bem com nossa esposa, com nosso marido. Algumas vezes a gente vai até fazer alguma coisa que a gente não gosta, se não for pecado, claro, para estar bem com nossa esposa, com nosso marido. A vida cristã é isso, meus irmãos, é buscar o melhor e às vezes sofrer por isso. Às vezes ter que negar a si mesmo por isso. Mas Cristo nos chama para isso. Eu também queria deixar claro que essa mensagem de hoje não é só para esposas e maridos, não. Não é só para quem é casado, não, para quem está aí perto de casar. Essa mensagem é para todos, meus irmãos. Essa mensagem nos diz que Jesus morreu para purificar e salvar a sua noiva. E nem todos são a sua noiva. A Bíblia é clara, a sua noiva são aqueles que creem nele, que se arrependeram de seus pecados e que depositam a sua fé unicamente em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E para a igreja, se você é igreja, temos que lembrar que somos a noiva de Cristo, meus irmãos. Isso é muito importante. Porque se somos a noiva de Cristo, Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, temos que nos sujeitar a Ele, da mesma forma que Paulo fala aqui das esposas e maridos. A gente tem que buscar ser uma noiva santa, imaculada, sem defeito. Temos que nos apresentar imaculados ao nosso noivo. Então, como igreja, essa mensagem tem que nos levar a buscar mais santidade, meus irmãos. A buscar ser mais sujeitos à palavra do Senhor. Menos de nós e mais do Senhor. Então, para a igreja já fica isso, que possamos buscar o Senhor, que possamos nos sujeitar à palavra de Deus, mesmo quando não entendemos. Possamos estar sujeitos ao cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para quem não é a igreja, fica um convite. Porque como a gente até já citou, naquele grande dia, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, a Bíblia fala que vai ter um grande banquete, uma grande festa. E vai ser um dia de alegria, meus irmãos, um dia de uma alegria que a gente não consegue nem imaginar, de tanta alegria que vai ser. Vai ser festa, vai ser o amor na plenitude. Agora, para participar dessa festa, tem que ser a noiva de Cristo. É o casamento de Cristo com a sua noiva. Quem não for a noiva não vai poder participar dessa festa. Então, fica o convite para aqueles que não pertencem a Cristo ainda, que não entregaram sua vida a Cristo. Você quer participar das bodas do Cordeiro? Quer participar da salvação que é em Cristo Jesus? Você quer ser a noiva de Cristo? Uma noiva que Cristo promete que vai santificar, que vai purificar, que vai levar ela imaculada para aquele grande dia. Ele oferece, meus irmãos, essa entrada para a sua igreja. Ele oferece a salvação para a sua alma, para os seus pecados, a cura para a sua alma. Ele oferece a vida eterna de uma forma gratuita. Você não precisa se esforçar, não vai ser na força do seu braço. Você não precisa comprar nada, você não precisa fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Você tem que fazer apenas uma coisa: confiar em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Entregar sua vida a Cristo. Se arrepender dos seus pecados e confiar unicamente em Cristo. Basta você fazer isso. E o resto Ele fará por você. Então você fará parte da igreja, fará parte da noiva de Cristo. E naquele grande dia, você vai estar junto com o Senhor e todos os santos naquele grande banquete, naquela grande festa, naquele grande dia. E para a gente terminar, meus irmãos, eu queria falar mais uma vez aos casais. Você marido, você esposa. Queria lembrar, no dia do seu casamento, da promessa que você fez um ao outro. Olhando nos olhos, aquele momento lindo. Você disse que está junto do seu marido, da sua esposa, até que a morte os separe. Não foi assim? Você não prometeu isso? E primeiro, se você prometeu, meus irmãos, viva essa promessa. A palavra de Deus é bem clara, que a palavra de um crente é sim, sim, não, não. Então se você disse, se você prometeu que ia viver ao lado da sua esposa até que a morte os separasse, viva ao lado da sua esposa, do seu marido, até que a morte os separe. Ah, mas a quarentena, mas você não conhece minha esposa, o meu marido tem isso, e já fez aquilo, e meu irmão, não interessa.
Viva a sua promessa. Viva aquilo que a palavra de Deus fala para você viver. Sabemos que temos problemas, sabemos que temos dificuldades, mas temos que ter amor. Se o amor de Cristo estiver na sua casa, se o amor de Cristo estiver no seu casamento, meus irmãos, por mais problemas que apareçam, tudo vai terminar bem. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. O amor de Cristo tem que estar em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente vê casamentos acabando, porque até o marido se esforçou para amar a esposa se esforçou para amar o seu marido, mas eles quiseram amar tanto o seu cônjuge que esqueceram de amar a Cristo. Não colocaram Cristo em primeiro lugar. E, meus irmãos, se Cristo não estiver em primeiro lugar, você não vai conseguir amar a sua esposa, você não vai conseguir amar o seu marido. Por mais que você se esforce, por mais que você tente, sem Cristo, você não vai conseguir. Para a gente amar de uma forma verdadeira, a gente tem que amar primeiro ao Senhor. Como a própria palavra de Deus nos ensina. Primeiro mandamento, amar primeiro a Deus, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E depois amar ao próximo, depois amar sua esposa, depois amar o seu marido. Mas, meus irmãos, nós como homens, o máximo que a gente pode prometer é isso, né? Até que a morte nos separe. Mas Cristo, meus irmãos, nos promete uma coisa muito, muito, muito maior. Uma coisa que nós não podemos prometer uns para os outros, mas Cristo pode. Porque Cristo, além de ser perfeito homem, Cristo é perfeito Deus. E enquanto nós olhamos para o nosso cônjuge e dizemos até que a morte separe, Cristo olha para a sua igreja, meus irmãos. Glória a Deus. Cristo olha para a sua igreja e fala: nem a morte vai nos separar. Nem demônios, nem potestades, nem a vida, nem a morte. Nada, nada. Cristo olha para a sua igreja e diz: nada vai lhe separar do meu amor. O amor de Cristo pela sua igreja, meus irmãos, é eterno. Não é até que a morte os separe, porque a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem dando a palavra de esperança. Lembrando disso que acabei de falar, porque, meus irmãos, mesmo que você esteja passando por problemas no seu casamento, por causa da sua quarentena, mesmo que você esteja passando por problemas financeiros, por causa dessa crise econômica que já tem chegado, mesmo que você tenha passado por doenças, meus irmãos, por mortes na sua família, de seus entes queridos, pelo Covid, problema no lar, meus irmãos, quero que você entenda uma coisa: nada disso, nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando tiver esses problemas, meus irmãos, ao invés de olhar para o problema, ao invés de ficar triste, ao invés de ficar com raiva, ao invés de querer jogar tudo pro ar e fugir, olhe para Cristo e lembre dessas palavras: nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Para a gente terminar, vamos cantar aquela velha música que diz justamente isso. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, meus irmãos, nada vai nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar
poderá nos separar do amor de Deus? Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, com toda a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, desde agora e para sempre. Amém. Fica na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente.